A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que privilégio poder voltar à sua casa e conversar com a sua família sobre as verdades preciosas do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar de um assunto empolgante com você. Vamos falar sobre o milagre da encarnação. Chame a sua família, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito precioso e importante para a sua, para a minha, para a nossa vida. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que tenho aqui hoje a presença do reverendo Marcos Agripino. O reverendo Marcos Agripino é executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Marcos, seja bem-vindo aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado. Eu me sinto honrado em poder voltar aqui e falar um pouco mais daquilo que estamos fazendo no trabalho missionário da nossa denominação. Reverendo Marcos, o programa de hoje, a nossa entrevista, nós vamos dedicar a um fato que ocorreu e continua ocorrendo no Senegal. Nós temos um missionário, o reverendo Zé Dilson, já há 22 anos na África, e ele está preso há mais de 60 dias, juntamente com a missionária Zenaide. O senhor pode dizer o que é que aconteceu com o missionário Zé Dilson e a missionária Zenaide? Bom, um dos grandes projetos que hoje a PMT e IPB tem no contexto transcultural está localizado no Senegal. Lá nós temos vários missionários com vários projetos, e um dos projetos é liderado pelo reverendo José Dilson e apoiado pela missionária Zenaide. Esse projeto, uma das áreas de atividade, porque ele tem como programa alcançar as crianças, os meninos de rua. Aí tem projeto educacional, os projetos sociais que se ramificam para várias áreas, a área de saúde, o cuidado da criança, a socialização da criança e, naturalmente, embutido disso, tem uns princípios cristãos. E um dos fatos que recentemente nos trouxe uma grande surpresa é que um dos pais que foi visitar o projeto, que tinha deixado o seu filho largado na rua, ele chamou o filho para fazer a oração. E o filho, naquele momento, disse ao pai que não ia acompanhá-lo para fazer as orações, porque agora tinha se tornado cristão. Com isso, o pai foi para a delegacia e fez uma denúncia acusatória de que o projeto desenvolvido pelo reverendo José Dilson e a nossa irmã Zenaide estava demonstrando maus tratos com as crianças, estava havendo lá tráfico infantil, como também alojamento indevido. Então, isso desembocou numa abertura de uma investigação policial e hoje esses missionários estão detidos. Reverendo, o que é que a igreja está fazendo, que ações a igreja está tomando, a PMT está tomando, para que Zenaide e Zé Dilson sejam soltos o quanto antes? Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque em meio a todo esse desgaste que está havendo no projeto, nas famílias envolvidas, nos missionários, na PMT em geral e a IPB, como a nossa denominação que está acompanhando esse projeto, ela tem a sua relevância porque vale saber que uma situação como essa pode parecer que a agência está omissa ou não estamos fazendo nada. Tudo que se pode fazer no momento, estamos fazendo. Posso citar, por exemplo, acionamos o Itamaraty, que é o órgão do governo federal que tem essa responsabilidade, através do ministro Antônio Patriota. A presidente Dilma também tem a informação. A Câmara dos Deputados também tem a informação e protocolamos o documento. O Senado Federal também, da mesma maneira, recebeu o documento informando o que está acontecendo. Inclusive, houve uma designação, tanto da Câmara como do Senado Federal, um grupo de parlamentares que visitaram a Embaixada Senegalesa em Brasília para tratar sobre a questão, como também recentemente foi uma comitiva representando então essas instâncias,
visitar o Senegal, conversar com pessoas do governo senegalês para averiguar o que estava acontecendo e também ver o que está, como está sendo o trato dos nossos missionários que lá estão. Além disso, a PMT contratou 3 advogados, né? Ele não está sozinho nesse processo todo, tem 3 advogados que estão acompanhando o processo, tem 2 médicos missionários que semanalmente estão acompanhando o José Dilson, como também a Zeneide. O reverendo José Dilson, ele tem problemas de diabetes, né? Tem que tomar a insulina. Nós temos um psicólogo que acompanha eles, estão tendo entrevistas periódicas para saber como está o emocional deles. A Embaixada Brasileira, através do governo brasileiro, tem nos dado um suporte também no aspecto da alimentação. Nós estamos agora transferindo a família missionária, né, do reverendo José Dilson, que é casada com a Marli e não com a Zeneide, como alguns estão pensando. Nós estamos tirando a família da cidade de Umbur, onde existe o projeto, para a cidade chamada Thiès, onde é o presídio, para que ela possa, então, ter uma assistência. E toda a nossa equipe hoje do Senegal, como também de outras organizações missionárias, abraçaram essa causa. Então, em termos de apoio jurídico, apoio psicológico, apoio na área de saúde, apoio emocional, tudo que é possível estamos fazendo. Inclusive, recentemente, nós estivemos conversando com alguns líderes que atuam nessa área jurídica, o grupo de cristãos que tem ramificações em outras partes do mundo. Eles nos recomendaram várias coisas. Depois do diálogo com ele por telefone, eu pude expor para ele, dizendo que, olha, tudo isso que você está recomendando com pessoa que conhece a área jurídica, nós já estamos fazendo. Então, nós estamos num momento, numa instância que não é só a questão protocolar, a questão jurídica, a questão política, porque todas as instâncias estão sendo esgotadas. Encerrando assim a nossa entrevista, nós vamos voltar com essa matéria. O que é que nós, enquanto igreja presbiteriana, enquanto evangélicos no Brasil, podemos fazer e devemos fazer em pró da libertação do reverendo Zé Dilson e da missionária Zeneide? Bom, o que é mais importante nesse momento, porque todas essas outras coisas que foi citado já estamos fazendo e não estamos perdendo o foco de novas possibilidades, eu quero desafiar a todos os irmãos evangélicos do nosso Brasil ou daqueles que estão ouvindo em alguma outra parte do mundo que engajem conosco na oração. Porque dependendo do caminho que for o processo, isso pode gerar uma jurisprudência para todos os missionários, não somente da APMT, mas também de outras organizações. Então, a luta no momento é uma luta espiritual e precisamos orar para que Deus mova o coração do juiz para que aplique, então, e decida a sindicância para levantar as informações e aí o processo caminhar para um encerramento. Então, precisamos nos unir em oração porque nós estamos aí numa dimensão espiritual e nada como a intervenção de Deus na história pode transformar toda a situação. Reverendo, nós vamos ficar com essa entrevista por aqui, porque nós vamos voltar no próximo programa discutindo novamente essa matéria. E, por enquanto, você vai agora direto para a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos, então, tratar do assunto proposto para hoje, que é o milagre da encarnação. E nós vamos ver este assunto à luz do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos nos aproximando de mais um Natal, uma festa alegre que reúne famílias, que ajunta amigos, que promove congraçamento, onde pessoas se reúnem nas empresas, nas escolas, nas igrejas, nas famílias, para festas, para troca de presentes, para banquetes de confraternização. E tudo isto é muito saudável. Este é um período alegre, onde as ruas ficam enfeitadas,
as lojas multicoloridas, os shopping centers estão sempre adornados com muito requinte, com muita beleza. E então uma pergunta deve ser feita: o que é Natal? Qual é o significado do Natal? Nós estamos vivendo numa sociedade secularizada, materialista, consumista, que empurrou para a lateral o protagonista do Natal, que substituiu a figura central do Natal pelo Papai Noel, talvez o marqueteiro principal do mundo consumista da atualidade. Mas o que é Natal? Será que Natal é apenas comércio aquecido, ruas enfeitadas, lojas multicoloridas, troca de presentes, banquetes, congraçamento familiar? Natal é muito mais do que isso. A essência do Natal, na verdade, é a encarnação do Filho de Deus. É Deus se fazendo homem. É o Senhor se fazendo servo. É o Rei dos Reis se humilhando. É o autor da vida descendo até nós, vestindo pele humana, vivendo entre nós, morrendo por nós, ressuscitando para a nossa justificação. Natal pode ser resumido numa única palavra: Natal é Jesus. A grande pergunta é: quem é Jesus? Jesus não foi apenas um profeta, um mestre. Jesus não foi apenas um revolucionário. Jesus não foi apenas aquele que dividiu a história. Jesus não é apenas um espírito iluminado. Jesus é o próprio Deus feito carne. É o soberano Deus, criador do universo, que vem e veste pele humana. A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo divino, Verbo eterno, pessoal e divino. Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vale destacar que Jesus, portanto, é o agente da criação divina. Este vasto universo, insondável universo, com bilhões e bilhões de galáxias, de mundos estelares, de astros que brilham no firmamento, este Deus que criou do nada todas as coisas, esse Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, o Criador do universo, é a mesma criança que nasceu na manjedoura em Belém. Aquela criança que foi enfaixada em panos e deitado numa manjedoura é o Criador do universo. O carpinteiro de Nazaré é o Criador do universo. Aquele homem que levou sobre si no madeiro os nossos pecados e carregou aquele lenho maldito em Jerusalém, sob os apupos de uma multidão sanguinária, e que foi pregado naquela cruz, é exatamente o Rei da Glória, o Criador do universo, o nosso Salvador. E agora o apóstolo João vai dizer que ele é o autor da vida. De fato, Jesus Cristo é o autor da vida, porque tudo foi criado por ele. E ele é o autor da vida espiritual, porque somente nele nós temos a redenção. O apóstolo João vai nos informar que este Verbo eterno, pessoal e divino se fez carne. Aqui está um milagre, porque Deus é transcendente. Deus é maior do que tudo que ele criou. Se você e eu pudéssemos viver bilhões de anos, se cada minuto de cada ano nós pudéssemos pesquisar acerca da grandeza do universo, ainda assim nós não poderíamos
esgotar o significado, a sublimidade da obra criadora. Pois Deus é maior do que tudo quanto Ele fez. O último limite do universo, desconhecido pelo homem, Jesus está lá. Ele não está apenas na criação, Ele está além da criação, porque Ele é maior do que a criação, Ele é transcendente. Aquele que é adorado pelos querubins, pelos serafins, pelos anjos, aquele que com o Pai e o Espírito Santo reinaram e viveram em plena e total harmonia, na comunhão intratrinitariana, esse mesmo Deus que é eterno, que é imenso, que é infinito, que é onipresente, onipotente, onisciente, transcendente, é o mesmo Deus que entra na nossa história, que se faz carne e habita entre nós. O Verbo se fez carne. É glorioso isso, porque a Bíblia chega a dizer que nem os céus dos céus podem conter a Deus. E este Deus agora se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, e se esvazia, a ponto de se tornar um feto no ventre de uma mulher, um bebê que nasce, que é enfaixado em panos, que é colocado numa manjedoura, que cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ficando submissa aos seus pais, trabalhando na urdidura da luta, numa carpintaria com as suas mãos calejadas. Aquele rabino da Galileia, Jesus de Nazaré, que vai ao Jordão aos 30 anos para ser batizado e dar início ao seu ministério, que anda por toda parte fazendo bem, curando os aflitos, libertando os oprimidos, levantando os coxos, purificando os leprosos, dando óleo aos cegos, fazendo os surdos ouvirem, trazendo esperança para os desesperançados, acolhendo pecadores e publicanos, abraçando as crianças, reerguendo as mulheres da posição, muitas vezes, de ostracismo em que foram colocadas. Esse mesmo Deus, Jesus Cristo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É bem verdade que Jesus Cristo vai trazer para nós duas coisas sublimes: graça e verdade. A graça de Deus é encarnada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é esse favor imerecido de Deus a você e a mim. Jesus Cristo veio ao mundo não porque Deus, ao olhar para nós, vendo em nós qualidades, predicados, virtudes, que justificassem seu amor, então, por consequência disto, teria enviado Jesus Cristo. É exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus por você e por mim, ele é incausado. Em outras palavras, é incondicional. Deus não amou a você por causa dos seus méritos. Deus amou a você apesar dos seus deméritos. Deus não amou a você porque o objeto amado atraiu o amor de Deus. Deus amou você porque Deus é amor. E este fato de Deus amar pecadores, merecedores do seu juízo, e Deus, em vez de dar o juízo, oferece a sua graça, seu favor imerecido, isso é uma expressão gloriosa do que significa graça. E em Jesus Cristo temos graça sobre graça. Deus mostra a você e a mim o seu favor imerecido. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo traz também a verdade.
O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus, lá no pretório romano. Muitas pessoas correm atrás da verdade. Filósofos e mais filósofos se levantaram e debateram e discutiram na busca da verdade. O que é a verdade? Onde está a verdade? Jesus Cristo foi claro e decisivo em afirmar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, não há outras verdades plenas e absolutas a não ser Jesus Cristo, a razão do Natal. Ele é a encarnação da verdade, ele é a essência da verdade. Ele é aquele que rebrilha por todos os cantos o significado pleno e maiúsculo e superlativo do que de fato é verdade. Em Cristo nós temos a suprema verdade de Deus para a humanidade. O que é interessante é que o apóstolo João prossegue dizendo o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na verdade, quando Jesus Cristo veio ao mundo, nós não vimos esta glória. Ele nasceu de uma família humilde, numa cidade humilde, num berço humilde. Ele viveu como um carpinteiro, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele em tudo foi semelhante a nós, exceto no pecado. Sua jornada foi uma jornada humilde. Ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porém, este Cristo, que foi humilhado, que foi zombado, que foi escarnecido, que foi perseguido por Herodes, que foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas, que foi perseguido pelos representantes da política de Roma, que foi perseguido pelos líderes da religião judaica, que foi perseguido pela multidão, que foi abandonado pelos seus próprios discípulos, que foi para o Calvário solitariamente, ali sorvendo o cálice amargo da ira de Deus, morreu de forma humilhante, foi sepultado, mas ele ressuscitou gloriosamente, poderosamente, triunfantemente. E agora, o Cristo que João vê lá na ilha de Pátimos é o Cristo da glória, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como voz de muitas águas, cujo rosto brilha como o sol no firmamento. Agora, na face de Cristo, vemos a plenitude da glória do Pai, pois é este Jesus, glorioso, poderoso, triunfante, que nós servimos e adoramos no Natal. Natal é um encontro com Cristo. Natal é o presente maior de Deus para o homem, Jesus Cristo, o Salvador. É por isso que eu gostaria de encorajar a você, que até hoje celebrou o Natal apenas com festas, com comidas, com banquetes, com presentes, com encontros de amigos e familiares. Pare um pouquinho para refletir o que é o Natal. Natal é Jesus. Volte-se para Ele, renda-se a Ele, confesse-o como Salvador e Senhor da sua vida. Tenha um encontro pessoal com Ele, porque esta é a grande boa nova que eu trago para você também. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é a sua esperança, Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu, Ele é a riqueza maior que nós possuímos, nele a vida faz sentido, Ele pode dar sentido e significado à sua história e à sua vida. Renda-se ao Cristo do Natal, renda-se ao milagre da encarnação e você experimentará vida plena, abundante e maiúscula para a glória de Deus. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus bendito, eu quero te agradecer
este milagre supremo da encarnação de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Porque Ele, por amor, veio ao mundo. Porque Tu nos amaste, Ele veio ao mundo. E por Tua graça fomos resgatados da escravidão do pecado, para vivermos em novidade de vida e experimentarmos uma vida plena e abundante para a glória do Teu nome. Que aqueles que nos assistem agora, ó Deus, possam comemorar e celebrar este Natal que se aproxima, de maneira que agrade o Teu coração, que coloque no centro do palco o aniversariante, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele rendemos glória, honra e louvor, agora e pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em João, capítulo 1, verso 14, o reverendo Hernandes falou sobre o verdadeiro significado do Natal. Pois Natal não é comércio, não é ruas enfeitadas, lojas decoradas, banquetes ou troca de presentes. Natal é Jesus. Natal é Deus se fazendo homem, o Rei dos Reis se fazendo servo. Finalmente, destacou que em Cristo manifestou-se plenamente a graça de Deus e a verdade de Deus. Nele, em Cristo, nós vimos o resplendor máximo da glória de Deus. Que neste Natal que se aproxima, você e toda a sua família possam experimentar o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. O milagre da encarnação, que durante esse período de recesso, você só pode adquirir através do nosso site, www.verdadevida.com.br, através da nossa loja virtual, e você clica ali e adquire essa mensagem de número 351 ou qualquer uma das mensagens que já foram ao ar. Também pelo nosso site, eu quero convidar você a tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você vai clicar ali em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você faz uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para, nesses dias que antecedem ao Natal, você possa estar com toda a sua família na igreja presbiteriana mais próxima da sua casa, participando ali da escola dominical com classe para todas as idades. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino, onde você vai dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. Eu quero, em nome do programa Verdade e Vida, desejar a você um feliz Natal. Um Natal abençoado e abençoador para você e toda a sua família. Em meu nome, em nome do reverendo Hernandes e toda a equipe que fazemos o programa Verdade e Vida. Desperta, Igreja Desperta. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. A família é uma instituição divina, porém as crises podem acontecer dentro do lar. Como a sua família enfrenta as crises? Fugir delas nem sempre é a melhor saída. No DVD A Saga de uma Família, você será encorajado a enfrentar as crises com fé e esperança. As mensagens são A Saga de uma Família, um grande homem, um pequeno pai, uma mulher aos pés do Salvador, o sublime papel dos pais. Adquira pelo telefone 0800 119 105, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Verdade e Vida, sempre uma palavra de esperança para a sua vida.